Meus queridos, graça e paz, Deus abençoe em nome de Jesus. Eu sou o pastor Abimael Filho, presido a Assembleia de Deus, Ministério e Missão, na cidade de Pindaré-Mirim, pela misericórdia e graça do Senhor. E eu quero me expressar nesta oportunidade a respeito de um assunto que tem sido muito falado esses dias, porque já chegamos nessa época da Páscoa, e muitas pessoas ainda hoje celebram a Páscoa sem entender o verdadeiro significado da Páscoa. Pessoas celebram a Páscoa com coelho, com ovos, celebram a Páscoa com chocolate, e outros acham que não podem comer carne na sexta-feira, só peixe ou só torta. E isso não é verdade. A Bíblia vai dizer em 1 Coríntios 5:7 que Jesus é a nossa Páscoa. A palavra Páscoa significa passar por cima. A palavra Páscoa, ela é derivada da palavra Pesach, que é uma palavra hebraica, que significa basicamente passar por cima. Podemos também interpretar como libertação. A primeira vez que uma Páscoa aconteceu, biblicamente, foi após o povo de Israel ter saído do Egito. Está escrito em Êxodo 12. E Deus mandou que o povo, próximo da sua saída do Egito, matasse um cordeiro ou um cabrito de 1 ano, sem mancha, sem mácula. Mandou que o povo pegasse o sangue dele e passasse nas caixas de porta, porque Deus iria lançar sobre o Egito a 10ª praga, que era a morte do primogênito, do primeiro filho, tanto dos homens como dos animais. E Deus disse: olha, aquele que tiver, o israelita que tiver com o sangue passado na caixa de porta, o destruidor vai passar por cima da casa, não vai tirar a vida de ninguém na casa. E Deus instituiu isso para que fosse feito pelo povo de Israel. E Deus disse: olha, vocês vão fazer esta festa da Páscoa para comemorar a saída de vocês de Israel, do Egito. Vão fazer essa festa para comemorar a saída, a fuga, a libertação de vocês da escravidão do Egito. Todos os anos, no primeiro mês do ano, no dia 14, vocês irão celebrar esta Páscoa. E Deus disse: olha, isso será por memorial. Vocês farão em todos os anos para relembrar todos os israelitas da sua saída e libertação que eu operei da terra do Egito. A Bíblia diz em Hebreus, capítulo 10, versículo 1, que a lei, ela é apenas sombra das coisas futuras. Apenas sombra. Toda a instituição da Páscoa no Antigo Testamento, em Êxodo 12, ela faz alusão, ela é um tipo, uma tipologia, um símbolo do sacrifício, da morte e da ressurreição de Cristo por nós pecadores. Quando Jesus instituiu a ceia, quando ele sentou com os discípulos pela última vez para ceiar antes da sua prisão e morte, os israelitas estavam comemorando naquela época em Jerusalém a sua saída do Egito. Mas Jesus mudou o sentido da Páscoa. Jesus disse: olha, como este pão simboliza ele é o meu corpo, e este vinho, ele é o meu sangue. Então, a partir daquele momento, Jesus mostrou que a Páscoa deveria ser comemorada não como era comemorada pelos israelitas, mas sim comemoradas para celebrar a sua morte e ressurreição por nós, e a libertação e a salvação que a sua morte iria nos trazer. Nós vemos no Êxodo que Deus mandou que o povo de Israel fizesse todos os anos esta festa como memorial, para se lembrar do dia que foram libertos do Egito.
E Paulo escrevendo aos Coríntios, no capítulo 11, a partir do versículo 23, Paulo vai dizer que o Senhor Jesus, ele falou: todas as vezes que comerdes este pão, beberdes este vinho, façam isso em memória de mim. Da mesma forma que Deus mandou que o povo de Israel fizesse a Páscoa para relembrar sua saída do Egito, Jesus mandou, ele nos ensinou a celebrar a Santa Ceia, aquele momento tão precioso para relembrar a sua morte e ressurreição por nós e também para anunciar que ele morreu pelos pecadores. Meu querido irmão, minha querida irmã, a nossa Páscoa é Cristo. O verdadeiro significado da Páscoa e o que devemos comemorar na Páscoa é a morte e a ressurreição de Jesus por nós. Aquele sangue passado na caixa, no portal da casa dos israelitas, simboliza aquele sangue que está escrito em 1 João 1,7, que diz: o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E aquele cordeiro do Êxodo está escrito em João 1,29, quando João Batista olhou Jesus vindo e disse: ali vem o cordeiro, aleluia, de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus é a nossa Páscoa. Ele é o nosso cordeiro pascual. Assim como o cordeiro foi tirado à vida no Egito, no Êxodo, para marcar as portas e para ser alimento do povo quando saíssem para o deserto, Jesus, ele é o nosso cordeiro, o nosso Salvador, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Não deixe de comemorar a Páscoa, mas comemore da forma correta, que é celebrando a morte e a ressurreição de Cristo por nós. Comemore da forma correta, cultuando a Deus, louvando a Deus, adorando a Deus, enaltecendo a Deus, glorificando. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Graça e paz.